E aí, galera, tudo bem com vocês? Que momento incrível que nós estamos vivendo aqui neste lugar. Eu não sei se aí na sua casa você não está queimando, mas comece a queimar. Prepare o ambiente, pegue a sua Bíblia, pega também o seu caderno de anotações, sua caneta e se concentre, porque o que Deus tem para liberar para você nessa noite é algo sobrenatural e eu peço que seja algo que você nunca viu na sua vida. E hoje é um dia especial. Nós estamos finalizando a nossa série Culto, que foi a nossa série do mês de maio. Mas antes de começar tudo isso, eu queria fazer uma oração com vocês. Pedir que vocês abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos, que eu vou orar por você. Pai, muito obrigada, Pai. Tu tens sido bom, Tu tens entregado todos eles, Pai, no nosso altar. E eu peço por cada um, Pai, que está assistindo. Nós somos tão pequeninos, Pai, e não sabemos às vezes da dimensão do Teu amor, Pai. Então eu faço hoje uma oração de entrega, que o Senhor possa entregar, Pai, para eles o que eles nunca receberam, que eles possam Te sentir como nunca Te sentiram antes. Que essa palavra não seja um conforto, mas seja um confronto, Pai. Usa a minha boca, que tudo que vá sair daqui, Pai, seja direto do Teu trono. Que não saiam as minhas palavras, porque as minhas palavras elas vão embora, mas a Sua permanece. E que ela seja sempre, Pai, o firme fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu falei, nós já estamos no final da nossa série Culto. Foi uma série incrível. Nós tivemos ministrações que mudaram nossos corações. Essa série tem um lugar especial no meu coração. Ela tem revirado aqui algo dentro do meu coração. E eu espero que também esteja revirando no seu coração. Nós aqui temos as ministrações disponíveis. Você pode assistir as antigas. Nós falamos sobre culto racional, sobre liberdade para adorar, sobre devoção. E foram ministrações que fizeram da nossa vida algo diferente. E culto é autoexplicativo essa palavra. É sobre quando nós entregamos algo para Deus. Não é somente sobre edifícios, sobre templos. Hoje nós vivemos um tempo propício para falar sobre isso, onde nossas igrejas foram fechadas, onde nossos momentos foram cortados, mas que o momento ele possa acontecer na sua casa, no seu secreto, que o seu culto a Deus ele não seja preso somente a edifícios que estão fechados, mas que hoje você possa mudar a sua mente e acreditar que o seu culto ele está dentro de você e o altar é você. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para iniciar e que vocês refletissem sobre essa pergunta durante toda a ministração. A pergunta é: Jesus ele é o centro da sua vida ou ele é somente um acessório? Um acessório é uma coisa que nós geralmente usamos quando precisamos e não é algo de necessidade, podemos ou não usar, é como esse relógio, como esses anéis. Eu posso ou não usar, eles não vão fazer diferença na minha vida. Mas se ele for o centro da sua vida, se ele não existir, ele vai fazer total diferença. Porque se ele não for o centro, se ele não estiver sentado no trono do seu coração, a diferença vai ser absurda. Amém? O culto é um momento em que nós sentimos realmente vivos e estamos designados a realizar aquilo que Deus nos destinou a fazer. O culto é quando a nossa consciência ela é avivada de acordo com a presença de Deus e o que ela está fazendo. Como eu falei aqui no início, nós já estamos queimando, que possa arder em seu coração e que possa avivar a sua consciência. Eu sei que não é da sua vontade, talvez você está aí sentado assistindo esse culto, mas que possa arder em o seu coração e que você saiba que a certeza do que vai ser liberado aqui é algo transformador na sua vida, assim como tem transformado a mim. Em nome de Jesus. O culto ele tem relação direta do que é sacrifício. Ele tem relação direta do que é sacrifício porque o sacrifício ele fala sobre o amor e o sacrifício foi o amor. A única pessoa que foi o amor foi Jesus e ele se sacrificou, como diz lá em Romanos 12:1, se entreguem como sacrifício santo. Este é o culto racional de vocês. Paulo falou isso porque ele sabia que em algum momento nós íamos deixar de entregar nosso culto a Deus. Ele sabia que momentos como esse nos distanciariam de Deus. Como diz lá em Mateus, o amor de muitos se esfriará, mas eu espero que o seu, meu irmão, não esteja se esfriando nessa noite, que hoje ele possa acender. Amém?
O único que é digno de culto e louvor é Deus. É justamente isso que a nossa geração, a era que nós vivemos hoje, perdeu. A falta de temor e tremor pela santidade de Deus. A falta de entender que Ele é o único digno de louvor. E por isso que nós deixamos nosso culto de lado. Nós viemos às igrejas, nós abrimos o templo, nós servimos, nós não estamos com o coração ali. O nosso coração ele está longe. Sabe por que o sacrifício de Jesus valeu? Porque o seu coração estava centrado no que era o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Tem uma passagem lá em Jeremias. Para quem não sabe, na nossa série, nós estamos passeando pelos livros do Antigo Testamento, né, de Juízes até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E hoje eu vou expor para vocês alguns profetas. Deus falou ao meu coração para mergulhar nos profetas e eu não pensei que isso fosse ser tão forte. E lá em Jeremias, vou falar de Jeremias mais para frente na ministração, mas lá em Jeremias ele diz assim, Jeremias 10, capítulo 10, versículo 6, ele diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Amém? Que você possa distinguir que não há absolutamente ninguém igual a Deus, não há absolutamente ninguém que abriu o mar. Os restos mortais de outras pessoas que morreram e são idolatradas na nossa sociedade estão lá, mas o único corpo que foi morto e ressuscitou foi o de Jesus Cristo. E isso deve bastar ao nosso coração, isso deve deixar a nossa idolatria de lado, a nossa idolatria por pessoas, por sentimentos, por paixões e desejos, porque tudo isso vai ficar e quem vai permanecer na eternidade são o nosso espírito. E eu queria perguntar a você se seu espírito e seu coração estão preparados para entregar um culto verdadeiro e genuíno, com adoração profunda do seu coração, que envolva corpo, alma e espírito de uma vez só, nessa noite. E eu espero que isso possa fazer diferença no seu coração, amém? Hoje eu vou expor para vocês 3 pontos sobre o culto a Deus, sobre a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem, eu esqueci de falar no começo, mas o tema da nossa mensagem é ao Deus desconhecido, uma carta aberta ao Deus desconhecido. E eu vou explicar o porquê do Deus desconhecido no final da mensagem, então você fique aí que no final eu vou explicar o que é o Deus desconhecido. Amém? O primeiro ponto é a religiosidade hipócrita. É onde nós expomos para Deus algo que não está dentro do nosso coração e que nós estamos levando como liturgia das nossas vidas, estamos levando como maquinário, estamos servindo como maquinário dos nossos cultos. Nós não levamos algo que seja profundo do nosso coração, porque não está no nosso coração. Se tivesse, nós entregamos, porque o que está no nosso coração está sendo depositado em outras áreas, as que não são do agrado de Deus. O texto base dessa primeira parte está lá em Ezequiel 37. Muitos conhecem já essa passagem, é a passagem sobre o Vale dos Ossos Secos. Recomendo que vocês leiam o livro de Ezequiel inteiro, porque eu também só conhecia somente a passagem do Vale dos Ossos Secos. Porém, o livro é tremendamente incrível. Vocês vão ver aqui, eu vou explicar só um pouquinho, bem rápido. Ele estava no exílio, né? E, enfim, ele sabia de tudo isso, mas ele não podia falar, ele foi proibido de falar. Vocês vão saber que no final do livro ele vai voltar a falar. E eu não vou revelar para vocês, porque é um spoiler, então vocês têm que ler. O texto base está lá em Ezequiel 37, do 1 ao 14. Me acompanhe. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em você e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Preste atenção como isso é poderoso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não
havia espírito neles, eles estavam vazios. E ele segue. No versículo 9 ele fala: a seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei de volta a terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E ele finaliza com chave de ouro, ele fala, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. E vocês perguntam, Sabrina, por que Vale dos Ossos Secos? Eu imagino como tenha sido a visão de Ezequiel. Eu desacreditaria, ossos secos. A palavra mais aprofundada, os teólogos dizem que dava para ouvir o barulho dos pés pisando sobre os ossos. E quando eles se reconjuntaram, era como chocalho e saíram tendões e pele. Isso é sobrenatural, isso não poderia existir. E ele dá ênfase a Ezequiel, profetize, filho do homem, profetize. Na Bíblia, quando alguma coisa ela é repetida por mais de uma vez, é quando Deus quer enfatizar algo para nós. E lá em Joel, ele promete o Espírito, quando a Karine falou aqui no começo, o Espírito é para aqueles que o conhecem. E em Joel ele profetiza sobre o Espírito Santo em nós. E ele fala, eles terão visões. E aqui Ezequiel estava tendo a visão de algo que era sobrenatural, é tremendo. Ninguém poderia dizer algo, senão somente o Senhor. E Deus proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença, imersos na religiosidade hipócrita e seletiva. Em tua grande misericórdia, falou a esses ossos, viva. Ele somente falou essa palavra, viva, porque somente essa palavra foi necessária para que todo um exército se juntasse. Então, nessa noite, Deus fala para o seu culto que está inerte, para o seu culto que está dormindo, que está adormecido, imerso na religiosidade e idolatria desse mundo. Viva, viva. Ele alinhou os corações de vidas de milhões pelo maravilhoso e precioso sangue de Jesus. Lá em Jeremias, também em Jeremias, capítulo 2, versículo 27 e 28, Deus está virado com a nação de Israel, pois a nação de Israel se envolvia em vários pecados, inclusive o da idolatria e o da imoralidade sexual. Eles viviam imersos nisso, apesar deles conhecerem, eles eram a nação eleita, a nação que entrou em Canaã, foi a nação que se corrompeu, mesmo vendo todos aqueles milagres na terra do Egito, eles continuaram a se corromper. E Deus diz assim, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem, salvá-lo, ó Israel, na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. E ele dizia isso porque nós, em diversas vezes na nossa vida, nós colocamos algo em um pedestal e pedimos na hora do socorro para Deus. Mas se nós soubermos que Deus ele é suficiente em todas as coisas pelo qual vivemos e existimos, nós não correríamos para a nossa religiosidade e entregássemos o melhor que tem em nós para os nossos deuses. E para finalizar essa parte, eu queria dizer, nem nada que você faça vai fazer você merecer, mas você se fez merecedor pela sua vontade. É pelo seu esforço, é pela sua obra e pela sua fé, pelo qual você irá largar sua religiosidade e toda idolatria e prestar culto
verdadeiro a Deus e a um Deus conhecido, não a um Deus desconhecido. E o segundo ponto dessa mensagem é a falsa adoração. Nós estamos, vivendo em um mundo que nós ouvimos várias músicas. E a adoração não é somente música, ela não é sobre a qualidade dos seus louvores, nem sobre a qualidade da sua voz, mas é sobre somente a disposição do seu coração. E eu pergunto nessa noite, o que é que você tem adorado? O que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que é que você tem mostrado que é ponto de adoração? Moisés, ele se encontrava no cume do monte e Deus perguntou, Moisés, fale o meu povo, pergunte se ele quer ver a minha presença, porque o povo perguntava, porque Deus só falava com Moisés, e quando Deus se apresentou, ele se mostrou como um vento forte, como chuva forte, como nuvem escura, e eles temeram, e eles disseram, não é esse Senhor, mas esse Senhor, ele é mostrado em todos os cultos pelo qual você promove, e pelo qual você se entrega, amém? E lá em Isaías 29, 13, o livro de Isaías é um livro incrível, nós vamos falar dele mais para frente também. E ele fala sobre, é o único livro do Novo Testamento que fala sobre a vinda total messiânica. E Isaías viveu há 3.000 anos antes de Jesus, e ele descreve toda a era vindoura, como se ele estivesse ao lado. E nenhum Novo, nem Antigo Testamento pôde ver, nem os próprios apóstolos foram tão bem descritos como Isaías descreveu Jesus. Amém? E lá em Isaías 29, 13, ele diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita somente de regras ensinada por homens. E é sobre isso. Nós estamos presos à liturgia do culto, ao que acontece, ao louvor primeiro, a oração e a palavra, e louvor de novo, e nós ficamos presos a essa rotina, e quando nós estamos no secreto, nós não sabemos o que fazer, nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam. Lá em Provérbios ele diz, assim o coração revela quem o é, e ele diz, assim como a água reflete o nosso reflexo, o coração, ele reflete quem nós somos. E a nossa adoração é sobre a disposição do nosso coração, não é sobre músicas. Amém. Particularmente, eu sou movida à música e eu consigo chegar a Deus de forma mais rápida, digamos assim, com a adoração e com louvores, mas entoar louvores é muito mais do que você cantar uma melodia, mas é sobre o que você está falando dentro do seu coração. Aqui, a nação de Israel, ela honrava o Senhor com os lábios, mas o coração dela não dizia, você não tem como enganar, porque Deus, ele conhece o seu coração. Não é sobre quem você é, mas é somente sobre o esforço que você faz para chegar perto de Deus, no que você se apoia e quais são os desejos e anseios do seu coração. Vivemos numa era onde tudo é admirável aos nossos olhos e tudo é digno de louvor. Porém, a adoração nunca foi sobre músicas ou se o ministro de louvor que está aqui na frente sabe e tem uma voz bonita. A adoração genuína é sobre a sua entrega, até onde você é capaz de sacrificar a você mesmo. A verdadeira adoração surge na intimidade. E lá em Isaías 6, é um dos versículos e capítulos mais lindos que já existiu na Bíblia. Esse capítulo ele é repetido em Apocalipse, na adoração dos anjos, com os céus abertos, a adoração ao Todo-Poderoso, onde eles dizem Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E os anjos, lá em Isaías, a visão que Isaías teve no chamado de Isaías, ele diz assim, em Isaías 6, do 1 ao 3. Eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se encherá com a sua glória. Se você, meu irmão, não é tocado por essa palavra, se você, quando você diz Santo, 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 ao único que é santo, você não se sente tocado, observe a posição do seu coração, pois ela está muito longe de Deus. Amém? E eu vou entrar no terceiro ponto dessa mensagem, é o que mais me quebrou por dentro. E a terceira parte é
culto ao nosso eu, culto a nós mesmos. E o culto ao nosso eu, ele começa com a negligência da intimidade. É quando nós começamos a negligenciar o nosso secreto, a negligenciar nossas orações. É quando nós vemos pedidos de orações de pessoas que estão precisando e nós não se comovemos. Sabe por quê? A geração do amor dos apóstolos talvez tenha fracassado. É porque eles começaram a amar demais os que estavam de fora e começaram a odiar os que estavam dentro. Nós começamos a negligenciar o que tem dentro de nós. Nós começamos a negligenciar o que Deus plantou em nós, a semente que está em nós. Nós desistimos dela, porque é muito mais fácil nós desistirmos da nossa intimidade do que confrontar e enfrentar o que Deus tem dito para nós. É muito mais fácil você deixar, desligar essa live e sair e assistir qualquer outra coisa do que você ser confrontado. Assim como eu estou sendo aqui, eu não tiro a minha necessidade de confronto, mas você precisa saber que está sendo confrontado. Aqui nós não estamos para receber palmas, nós não estamos para receber elogios, mas nós estamos aqui para que a palavra do Senhor seja disseminada como a verdade, como a espada de 2 gumes, que fere a nossa alma e sara o nosso coração. Isso é absurdo para o mundo. Como é que uma espada pode curar o nosso coração? Mas é porque a espada ela carrega a verdade, e a verdade ela foi trazida por Jesus. Então não negligencie mais o seu secreto, porque nós conhecemos as pessoas que estão ou não no secreto. Elas evidenciam todo o corpo, todo o espírito, toda a fala evidencia o quanto elas amam Jesus e evidenciam que elas estão dispostas a entregar tudo o que elas têm e até o que elas também não têm. Não dá para se oferecer a culto a um Deus que não queremos conhecer diariamente. Nós devemos ter a fome de conhecer Jesus. Todo o nosso corpo deve evidenciar que o amamos e desejamos. Ele deve se sentir desejado. Lá em Apocalipse ele fala: estou à porta e bato, se você abrir. Ele dá um condicional: se você abrir, eu entrarei e cearei. Porque Deus ele não quer entrar numa casa a qual ele não se sente desejado. Ele quer entrar numa casa a qual ele é desejado, a qual o centro é a vontade dele. E por mais que esteja lutando contra isso, ele traz a certeza de que ele trará o amor sobre si. A partir do momento que ele levou sobre si todos os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós deixamos de cultuar porque somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Queremos tomar a posição de Deus e sentar no trono que pertence a Ele, somente a Ele. Se tornamos nossos próprios ídolos, nós levamos a nós o título de ídolos, nós levamos a nós o sentimento à frente de qualquer coisa. E lá em Jeremias 29:13 ele diz: se me invocarem, eu os acharei, mas se me buscardes de todo o coração. Amém? Lá em Isaías 2, no versículo 17 e 18, ele diz: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. O Senhor está dizendo: quando eu voltar, os seus ídolos eles não permanecerão. Se você quiser permanecer com eles, eles vão ficar com você, mas na eternidade eles não subirão. Por quê? Porque desagrada ao Senhor. O Senhor não quer um lugar dividido, Ele quer tomar por inteiro, Ele quer um culto sincero e genuíno. Amém? Nós procuramos deuses para achar nosso valor. Eu percebi isso. Para quem não sabe, eu gosto muito do filme Rei Leão. E eu estava assistindo esses dias e eu recebi algo assim no filme e eu disse: meu Deus, tem uma cena, vou contar bem rápido, para não dar spoiler, se você não assistiu. Tem uma cena que o Simba, que é o leãozinho, ele perde o pai e ele encontra o pai. Ele tem um encontro verdadeiro com o pai dele, apesar dele nunca ter mais o visto. E ele tem um encontro verdadeiro e ele fala: não vá, não me deixe. E aí o pai dele, ele fala: não o deixarei e não te deixei. Mas lembre-se de quem
você é. Nós deixamos os nossos valores sobre nossos desejos, sobre as nossas paixões e deixamos fluir nisso, como se isso fosse levar a gente a algum lugar. Isso não vai levar a gente a nenhum lugar, porque o valor que nós temos foi dado por Cristo, que nos mostrou, que nos deu restituição através do seu sangue. Mas para nós é muito fácil algo que não nos faça renunciar do que prestar culto a um Deus e não a nós mesmos, porque uma vez eu li num livro da Defesa da Fé e ele falava: tudo que nos leva a renunciar e a negar a nós mesmos não é atrativo. É por isso que Cristo talvez não seja atrativo para você, mas que nessa noite Ele possa colocar no seu coração que a renúncia e tudo que você possa negar é a melhor coisa que você pode fazer, porque nós não queremos que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, porque o morrer para Cristo é lucro. E ele tem uma música do Morada e tem uma citação que ele faz: homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas o único que era Deus de fato quis ser menino. E no reino há uma inversão de valores. Para você ser grande, você tem que ser pequeno, parar de confiar em si mesmo e voltar para Deus, porque você não pode ressuscitar alguém dos mortos. Você não pode dizer para os ossos secos e dizer viva, mas a Ele pode dizer e ressuscitar tanto a sua fé que está adormecida, quanto o seu culto que talvez tenha existido e se perdeu. Amém? Estou terminando essa mensagem para poder revelar o cunho total dessa mensagem. E ele diz, Paulo faz uma citação de Jeremias no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 10, 17 e 18. Ele diz: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem si mesmo se recomenda, mas aquele que o Senhor recomenda. Amém? Sejamos como Jeremias, um homem de dores, entrega tudo que era vil, entrega tudo que era imoralidade, tudo que era idolatria, tudo que era ruim na época. E ele mesmo assim não desistia da sua nação como Deus não desistiu. Ele pranteava, ele chorava e colocava seu rosto ao pó pela nação. Quando paramos de nos preocupar com quem está fora da nossa bolha, quando paramos de amar aqueles que estão adormecidos, quando paramos de acender aqueles que estão frios, quando paramos de espalhar a luz, não é ausência de luz, não é excesso de trevas, é ausência de luz. E para finalizar, o altar que você levanta para Deus prova um testemunho de que Ele é Senhor da sua vida. Caso não seja para Ele, o seu altar vai dizer quem está assentado no trono do seu coração. Para quem você levanta altar, você vai saber a quem está assentado. E agora eu vou explicar o motivo do ao Deus desconhecido. Eu queria que vocês abram lá em Atos para a gente finalizar. Lá em Atos 17, vou abrir aqui com vocês. Atos 17, do 16 ao 34. Nós vamos fazer uma leitura rápida. Amém? Lá em Atos 17, do 16 ao 34, ele diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para a reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E aí eles continuam: você está nos apresentando algumas ideias estranhas e que queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses, a Bíblia ela é generalista porque é de fato todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Entenda como isso é poderoso. E ele continua. E Paulo, ele diz, ele exorta eles falam: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei
cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O túmulo que eles levantaram, a estátua que eles levantaram, a lápide que eles levantaram ao Deus desconhecido era o Deus que Paulo anunciava. Ele anunciava algo que eles não conheciam. Veja a tamanha coragem. E ele diz, no versículo 24, ele continua: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E aí ele diz uma das partes mais poderosas: e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nossos deuses estão longe, mas Deus não está longe de nenhum de nós. E aí ele fala a parte mais linda. Para mim, esse é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Ele fala assim, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Vocês sabem por que Paulo retirou-se do meio deles? Porque eles não estavam preocupados em servir a nenhum culto. Eles queriam saber a filosofia. Para quem não sabe, Atenas fica na Grécia. E a Grécia é um templo de ídolos. Desde a antiguidade clássica, é um templo de ídolos. E Paulo, corajosamente, foi até lá e pregou tudo o contrário do que eles acreditavam. Mas em algumas traduções fala que muitos deles se maravilharam. E eu não imagino o tamanho de pessoas que talvez tenham sido salvas naquele dia. Mas Paulo, ele não se preocupou com os ídolos que o olhavam, com os ídolos que levantavam, com o altar ao Deus desconhecido. Mas por que o Deus desconhecido? Porque não era da vontade deles o conhecer. E talvez hoje esteja no seu coração uma lápide escrito: ao Deus desconhecido, pelo simples fato que você não quer o conhecer, mas ele quer ser conhecido e ele deve ser conhecido por você, porque um amor que os amou acima de qualquer coisa, se isso não te emociona e não te comove, certeza que algo tem errado no seu coração. E lá em Isaías 9:6, ele fala sobre um dos versículos mais lindos, os quais ele fala sobre Jesus, e é de emocional que ele fala, sabendo que ele é o servo, ele é o Messias, ele é aquele que ressuscitou, aquele que não se importou, aquele que se entregou, aquele que se humilhou, aquele que deixou sua glória para habitar entre nós. Isso deve mexer com o seu coração. E lá em Isaías 9:6 ele diz: e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso é extremamente poderoso. Não há nada, exatamente nada que nós façamos, que possa merecer um pouquinho do que foi entregue por nós. Lá em Isaías ele fala: ele sorriu numa cruz. Ele sorriu numa cruz. Entenda como isso é um paradoxo. Ele sorriu numa cruz enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto todos os seus ossos doíam, enquanto todos os seus pensamentos de desistir ainda abalavam o seu coração. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Como é que alguém pode olhar para uma multidão de pecadores e dizer: eu me alegro?
E só para finalizar, eu vou dizer para vocês isso aqui. O altar é você. E você deve permanecer queimando. No nome de Jesus, era isso que eu queria passar para vocês. Deus tem algo poderoso na sua vida, mas a partir do momento que você pode entregue-se a você mesmo como sacrifício. E este é o culto racional a Deus. Este é o nosso culto. E o altar é você. E você deve permanecer queimando. No nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.